Olá, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da Comunidade Nauim. Também você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar o link dessa transmissão. Se inscreva no canal da comunidade se você ainda não se inscreveu. Nós que estamos fazendo esse estudo bíblico, iniciar do Evangelho de São Mateus. Já percorremos todo o Evangelho de São Mateus, agora nós estamos quase na metade do Evangelho de São Marcos, né? O Evangelho de São Marcos ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai até a confissão de Pedro, né? Onde Pedro reconhece quem é Jesus, e todos os capítulos anteriores esta preparação, né? Os discípulos perguntando quem é esse, né? Se admirando de quem era Jesus. As outras pessoas também não compreendiam quem era Jesus. Então, nós já estamos chegando aqui nos finalmente da primeira parte do Evangelho de São Marcos. Nós hoje vamos ler o capítulo 8, né? Cronologicamente, pelos capítulos, é bem na metade mesmo, né? Que são 16 capítulos apenas do Evangelho de São Marcos. Então, vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje. Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, para que você anote o que mais te chamar a atenção. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai responder. Vamos iniciar clamando a ação do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, os nossos pensamentos, toma posse de todo o nosso dia. Queremos te consagrar toda a leitura de hoje, pedindo que tu nos dê a graça de pô-la em prática. Amém. Amém. Segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou. Não tinham o que comer. Por isso, ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e não tenho o que comer. Se os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho. Pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe respondeu: Como poderia alguém aqui no deserto saciar com pão tanta gente? Ele perguntou: Quantos pães tens? Responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão. E tomando 7 pães, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixes. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuísse também. Eles comeram e ficaram saciados dos pedaços que sobraram. Recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000. E então os despediu. Imediatamente subindo para o barco, os seus discípulos partiu para a região de Dalmanuta. Vamos lá. A primeira multiplicação de pães, ela acontece em um ambiente judaico, né? Dentro dos muros de Jerusalém. A segunda multiplicação, ela acontece na Decápole, né? Fora dos muros de Jerusalém, e ela é em favor dos pagãos. Aquelas multidões que vinham de longe, que Jesus cita aqui, eram os povos pagãos que vinham de longe, né? Os pagãos. E aqui, Jesus ele dá o pão a esse povo que vem de longe. Porque naquele episódio anterior, né, no capítulo anterior,
Jesus vai dizer, né, que não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí a mulher sírio-fenícia vai dizer, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aqui Jesus dá verdadeiramente o pão. Os pagãos, né, aquelas pessoas que não eram de origem judaica, elas não iriam comer as migalhas, mas Jesus dá o próprio pão aqui, certo? E aí essas 7 cestos que sobram, na primeira multiplicação eram 12 cestos que sobravam, representando as 12 tribos de Israel, e os 7 cestos que sobram são referentes às 7 nações pagãs que tinham em Canaã. Os fariseus pedem um sinal. Versículo 11. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: porque esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-as, embarcou de novo e foi para outra margem. Aqueles fariseus, né, estavam discutindo com Jesus, pedindo um sinal. Tantos outros aqui na nossa geração também pedem um sinal para crer em Jesus. Crer em Jesus tem que ser de livre e espontânea vontade, usando do nosso livre-arbítrio. E mesmo que aqueles que não têm disposição para acreditar em Jesus podem ver todos os sinais e não acreditarão, certo? Irão duvidar em seu coração. E aí Jesus disse que para essa geração não será dada nenhum sinal. Também para todos aqueles que não querem crer em Jesus, não lhes é dado nenhum sinal. Mas para aqueles que querem crer, que creem, que amam Jesus, sempre lhes será dado os sinais, para que a sua fé continue progredindo, passo a passo, né? E até que chegar a um ponto que nós também não precisaremos de sinais, nós creremos, porque verdadeiramente sabemos que é a verdade. O fermento dos fariseus e de Herodes, versículo 14. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas percebendo ele, disse: por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não veem? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolheste? Disseram: 7. Então ele lhe disse: nem assim compreendeis? Cura de um cego em Betsaida. Olha só, retornando aqui os versículos anteriores, este fermento dos fariseus, fermento de Herodes, era a doutrina dos fariseus, né, e a doutrina de Herodes, que a gente possa compreender isso. E também compreender, para aqueles que confiam na providência de Deus, nada lhes falta. Vamos lá, versículo 22. Chegando a Betsaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, e cuspindo nos olhos, e pondo-lhes a mão, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? Ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores, andando. Em seguida ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente, e restabelecido podia ver tudo nitidamente e de longe, e mandou para casa dizendo: não entres no povoado. Aqui a gente pode ver, pode até pensar: vixe, será que o poder de Jesus estava ficando fraco, né? Porque ele teve que curar o cego
de 2 vezes, e ainda a primeira vez o cego só via as pessoas como árvores, depois foi que foi ver nitidamente. Aqui Jesus estava fazendo referência à dificuldade que as pessoas têm de ver quem de fato é Ele. As pessoas têm dificuldade de enxergar quem é Jesus. Então, por isso Jesus aqui faz a cura em 2 etapas, para nos mostrar como é difícil a gente enxergar verdadeiramente Jesus. Profissão de fé de Pedro. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia e de Filipe, e do caminho perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou ele, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar-lhe: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro chamou-o de lado e começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se, vendo seus discípulos, recriminou Pedro e dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro aqui, que tinha falado que Jesus era o Cristo, ele não compreendia ainda como é esse reinado de Cristo. Ele acreditava que Cristo seria um rei político que tomaria o poder de Roma, que estava sobre os judeus, e libertaria os judeus de Roma. Que eles ainda não compreendiam o mistério da ressurreição, um mistério de salvação que seria necessário para nos libertar da morte, Por isso que Pedro ele não compreendia e ele até reprimia Jesus por conta disso. Aquele mesmo que momentos antes tinha proclamado quem era Jesus, agora já não compreendia mais a missão de Jesus. Vamos lá. Condições para seguir Jesus. Chama da multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vir arruinar a sua própria vida? Pois o que daria o homem em troca de sua vida? De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui Jesus, ele faz aquela passagem que é bem conhecida nossa. Aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse deve ser a nossa vontade, Deve ser aquilo que nós faremos. Negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e o seguir. Jesus ainda ensina que quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor dele e do Evangelho, irá salvar. Muitas pessoas hoje se preocupam, sempre se preocuparam, com a vida mundana, com essa vida aqui secular. Mas se esquece de procurar salvar a sua alma. Certo? Que nós temos preocupação, sim, com a nossa alma, com a nossa vida verdadeira. Preocupações aqui, é lícito termos preocupação com a nossa vida terrena. Mas o mais importante é nossa vida lá no céu. Amém?
Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão.